Liberdade de Opinião vai até Brasília agora. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre. Boa sexta, hein? Olá, Colombo. À sua disposição. Então, vamos lá. Alexandre, claro, nosso primeiro assunto é o dia no Rio de Janeiro, né? Afinal de contas, o governador do Rio afastado, Wilson Witzel, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, suspeito de fraudes em compras na área da saúde, agora durante a pandemia do novo coronavírus, num esquema que envolveria o escritório de advocacia da mulher. A advogada teria prestado serviço por meio de organizações sociais e por meio desse esquema, o governador teria recebido propina. Essa é a acusação contra ele. Há uma outra decisão do STJ que mandou prender o presidente do PSC, o partido do governador Witzel, o pastor Everaldo, que já foi candidato à presidência da República em 2014. Também do PSC, o vice-governador Cláudio Castro, que agora é governador interino, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, do PT, são alvos desta operação do Ministério Público, da Polícia Federal, alvos de mandados de busca e apreensão. Alexandre, o Rio de Janeiro, mais uma vez, atingido em cheio por uma operação em que um governador é acusado de corrupção. Eu estava me lembrando há pouco aqui de Moreira Franco, nesse espaço curto, recente da história do Rio de Janeiro, né? Moreira Franco, Rosinha Garotinho, Antony Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, alguns acusados, outros condenados. Agora o Witzel, que foi eleito, né, com a bandeira do combate à corrupção, do combate à criminalidade, 1 ano e 8 meses no cargo depois de ser afastado, sendo acusado exatamente por aquilo que ele se comprometia a combater durante a campanha eleitoral. Que perspectiva é possível enxergar para o estado do Rio de Janeiro, hein, Alexandre? Olha, eu acho que só pelas urnas, né? E pelas urnas é que o Rio de Janeiro está entrando nessa. Você fez aí a relação de governadores que em algum tempo estiveram presos, outros ainda estão presos, né? O Sérgio Cabral tem um recorde aí de anos de condenação, né? Eu não lembro quantos, mas está aí ao redor de 300 anos de condenação, né? E nada disso ensina o seguinte não aprendeu com a exposição passada do mandato anterior, né? Está aí Wilson Witzel, juiz de carreira. Como é que pode uma coisa dessas? Isso é uma agravante, porque ele representava a lei, representava a justiça, fez juramento à Constituição, né? E agora está aí afastado por 6 meses. A mulher dele envolvida também, Dona Helena, né? E os seus principais amigos ali, esse Tristão, né, já está preso, o outro ligado a uma organização social, o Mário Peixoto, né? O presidente do partido dele, presidente da Assembleia, Rio de Janeiro. Gente, os eleitores do Rio de Janeiro têm que dar uma parada para pensar em quem eles estão votando, né? Tudo bem, as pessoas têm lábia, né? Conseguem convencer. O Witzel foi uma surpresa. O Witzel estava em 3º, 4º lugar nas pesquisas, né? E de repente apareceu. Foi eleito, abraçado no atual senador Flávio Bolsonaro e em seguida deu as costas para o presidente Bolsonaro, né? Já mostrando alguma coisa de caráter, né? E aí fez esse esquema, o nome tris in idem, né? Eu que sou do tempo em que a gente estudou latim, né? São 3 partes numa mesma, ou seja, eram 3 grupos. A coisa era bem organizada. Por isso, uma das acusações é a formação de quadrilha, né? Organização criminosa, mais corrupção ativa, corrupção passiva, peculato. Está tudo isso lá nos mandados de prisão, 17 de prisão e de busca e apreensão. Imagina fazer busca e apreensão no escritório da primeira-dama, no palácio do governo. É um vexame, né? É um vexame. E, enfim, eu estava vendo aqui
o relatório... Eu recebia todo dia um relatório do novo Correio da Manhã, que é digital, né? Que acompanhou tudo, estava na cara que ia acontecer isso. Inclusive, ontem saiu uma notinha dizendo que haveria, provavelmente, né, estava em diligência. Por quê? Porque o governador ligou para a Justiça para saber se tinha alguma novidade e recebeu um não em troco, né? Esse não porque o não é porque está diligência, né? Então, está aí o resultado. Infelizmente, uma pena, antiga capital do país, cidade belíssima, né, com tudo para ter a sua grande vocação para o turismo, né, mas um dia depois que quadrilhas saem da Rocinha para atacar São Carlos, um morro do centro do Rio de Janeiro, né, e que há mortes, inclusive de uma mãe, aí foi mencionado, uma mãe de 25 anos, tentou proteger o menino dentro do carro, de 3 aninhos de idade, e recebeu um tiro na cabeça, né, e outro no abdômen. Esse é o Rio de Janeiro, dos dois lados, a corrupção política e os fora da lei imperando sob a égide do Supremo, que estabeleceu zonas de soberania do crime, em que não entra a soberania nacional. A polícia não entra, o helicóptero não pode sobrevoar, né? É um santuário que foi criado a pretexto da pandemia, né? E tem santuários da corrupção também. Assim que começou o governo, começou a corrupção, é incrível, né? Pessoas hoje com quem eu conversei dizem assim, puxa, estava demorando, né? Que já vinham acompanhando isso. Gente da área, inclusive, de segurança pública estava acompanhando, né? De informações estava acompanhando. Enfim, aconteceu. Aconteceu o previsível. Colombo. Agora, Alexandre, o governador interino assume, de certa forma, pelo menos num primeiro momento, até que ele consiga manobrar politicamente, vai ter de ser muito competente para fazer isso, né? Enfraquecido, porque o governador está afastado do partido dele. O presidente do partido dele está afastado também. O presidente da Assembleia Legislativa, que, embora seja do PT, em tese um partido de oposição, é alguém que transita muito bem ali na Assembleia Legislativa, poderia servir como uma espécie de ponte ali para tentar restabelecer conversas com o Legislativo, também é alvo da operação. Você citou ontem o que aconteceu lá no Morro São Carlos. A crise de segurança pública é permanente no Rio. A crise financeira também. O que esse vice-governador, agora governador interino, vai poder oferecer como esperança à população do Rio no curto prazo? Porque ele não vai ter mais tempo do que isso, né? Ou é administrar o caos mesmo? Será que alguém consegue, né? Nesse caos aí, alguém consegue oferecer esperança para a população do Rio? Eu imagino que, se eu morasse no Rio de Janeiro, estaria muito triste e desesperançoso, né? Ele vai ter que fazer milagre, né? Ainda resta aí mais de meio mandato, né? Vai ter que fazer milagre e tem que demonstrar que pode fazer uma limpeza, né? Agora, a limpeza num setor que foi vítima de uma tremenda crueldade, de crimes hediondos. Num momento dessa pandemia, dessa crise, desse vírus que chegou ao Brasil e matou gente, e mata tanta gente, as pessoas se aproveitarem disso para pegar propina, encher os bolsos, com equipamento hospitalar, com respirador, com um hospital de campanha, com todas essas coisas que mobilizaram aí o país nesses últimos tempos, né? Por meio ano já, né? É terrível. Então, vai ter que fazer uma limpeza nisso, né? Agora, uma limpeza de algo que está entranhado, que tem raízes, né? Tanto que não consegue mudar. Muda governador, mas não consegue mudar, né? Eu estou lembrando lá de outros tempos, né? O meu primeiro voto a presidente da República, a campanha do candidato vitorioso era passar uma vassoura no país. Tem que passar uma vassoura, alguma coisa muito, muito pesada na administração pública do Rio de Janeiro, porque parece que faz parte da cultura dessa administração pública, essas coisas que acontecem.
Porque o governador Wilson Witzel conseguiu convencer o eleitorado, e aqui a gente sempre ressalta, não é, Alexandre, que ele está sendo denunciado, vai ser submetido a julgamento, terá direito a apresentar a defesa, então não se trata de uma condenação prévia aqui, mas é inegável que o que aconteceu hoje foi muito grave, tanto é assim que um desembargador do STJ, um juiz do STJ, entendeu que havia elementos suficientes para afastá-lo do cargo. Recusou o pedido de prisão, mas entendeu que havia elementos suficientes para afastá-lo do cargo. Então, não se trata de antecipar a culpa de ninguém aqui de modo algum. Mas, de qualquer maneira, ele conseguiu convencer o eleitorado numa eleição em que ele estava muito longe de ser o favorito, né? Ele tinha ali 3%, 4% nas pesquisas de intenção de voto e teve uma arrancada incrível de que ele podia alterar ou mudar o eixo de um polo de poder que mandava no Rio de Janeiro há 30 anos. A gente citou aqui o Moreira Franco lá do meio da década de 80, né? E aí veio o Moreira Franco, Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, 2 mandatos, isso sem falar em Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, o MDB foi o grande eixo de poder do Rio de Janeiro por muito tempo, né? O Eduardo Paes se elegeu na esteira do Sérgio Cabral por esse mesmo grupo político também. E ele chegou, em tese, para romper com isso, né? E, surpreendentemente, em 1 ano e 8 meses de mandato, a denúncia contra ele é de repetição das mesmas práticas, inclusive de usar o escritório da mulher para receber propina, né? Ficou dentro da família, né? Dentro da família, como acontece lá na máfia siciliana, né? Ficou em família. Agora, o pior momento não é o de hoje, é aquele momento em que começou essa corrupção, né? Começou até não é o termo, em que continuou a corrupção na administração do Rio de Janeiro, né? Na administração política, né? Isso é que é uma coisa que deve doer muito no carioca, porque ele chegou com a bandeira, né? Pegou a família Bolsonaro, né? Pegou essa boa bandeira para subir. Na hora que subiu, ele caiu fora, né? Rompeu com o presidente, chegou a ponto de o presidente um dia insinuou que ele estava querendo ser candidato à presidência da República. Ou seja, subiu a cabeça imediatamente, passou a levitar, né? Esse é o grande problema de quem levita, né? Depois tem a queda, não consegue se manter, contraria as leis físicas, né? E foi o que aconteceu, né? Nós sabíamos, né? A gente que lê, acompanha o noticiário do Rio de Janeiro, sabe que as coisas estavam ali se manejando com figuras, esse Tristão, né? O Antônio, o Mário Peixoto, Lucas Tristão, eram figuras que circulavam por ali, organização social, né? Aí, quando surge a pandemia, uau, dá para a gente ganhar mais ainda. O dinheiro parece que tapa os olhos da pessoa, né? E retira da pessoa o caráter, né? A ética. É isso que acontece. Agora, é possível enxergar, de alguma maneira, Alexandre, o copo meio cheio, né? Tentar imaginar que os nossos órgãos de controle estão mais eficazes e que em algum momento esse sistema vai ser depurado ao ponto de que alguém não tenha coragem de se apresentar à população como alguém que chegou para resolver problemas que talvez não sejam passíveis de solução tão rápida quanto a violência, quanto a corrupção, mas em algum momento nós vamos conseguir avançar com as nossas instituições para impedir que essas pessoas se apresentem como jogadoras no sistema eleitoral? Ou seja, dá para imaginar que os órgãos de apuração estão funcionando? Olha, esse é o momento de dizer mais uma vez, vivam a Polícia Federal e o Ministério Público, né? Porque fizeram um bom trabalho e convenceram um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é o foro para governadores, né? A afastar o governador e a assinar essas ordens de busca, apreensão e prisão, né? O perigo que a gente corre hoje é a gente pensar que não existe mais Constituição, né? Por eventos que a gente tem acompanhado que partem da Suprema Corte, né? Que não é dona da Constituição, ela é uma das guardiãs da Constituição, né?
Porque quando vem de cima, passa essa ideia de impunidade. E aí a pessoa faz o cálculo. Bom, se me pegarem, eu pego aí 2 aninhos, depois saio com tornozeleira, né? Então vale a pena pegar um dinheirão aí. O Gedel estava com mais de 50 milhões guardados em casa, né? Isso aí é produto dessa cultura. Assim como mais abaixo, né, em outro nível do crime, o culto ao bandido. E também é estimulante, né? O menino que vê o bandido nas manchetes, usando o jatinho da Polícia Federal para lá e para cá. O menino que não tem muita chance de, puxa, eu quero ser como ele. Eu acho que a gente tem que derrubar esse culto ao crime, à esperteza, né? À malandragem, eu sou esperto. Eu acho que eu dou nó em pingo d'água, eu jogo tênis sozinho, né? Essas expressões que mostram que há uma certa cultura do fora da lei, né? Quando a coisa que funciona está lá escritinho na bandeira nacional, que agora, a partir do dia 1º, a gente hasteia, né? Na Semana da Pátria. Está lá escrito ordem. É a primeira coisa. No caso, não é, Alexandre? E aí a consequência é o progresso. Ele vem de alguém que está dentro da lei, né? E que defendia a lei, de um juiz federal, né? De alguém que tinha uma carreira e exaltava a condição de ser alguém que perseguia organizações criminosas e que vinha para o Rio de Janeiro, estava abdicando da carreira no Poder Judiciário para se sacrificar em nome de um bem maior. E qual era o bem maior? Era extirpar a corrupção e acabar com a criminalidade. Na sua avaliação, isso vai depurar o nosso sistema político para que as pessoas deixem de acreditar em salvadores da pátria, venham de onde vierem, ou eventualmente alimentar uma descrença? Falar, olha, se esse aí não deu, os próximos então... Eu já passei por muito salvador da pátria. Quando eu nasci, tinha um, que era o ditador Vargas, né? Voltou pelo voto. Depois, outro salvador da pátria foi o Jânio Quadros. Outro salvador da pátria foi o Collor, né? E esse seria o salvador do Rio de Janeiro, né? Ele tinha uma carreira de juiz e uma formação lá atrás de fuzileiro naval, ad sumus, né? Mas não adiantou. Então, as pessoas buscam 1000 razões por que a pessoa age assim. Olha, é uma questão de caráter. É caráter, não é origem social, não é grau de riqueza da família ou pobreza, não é cor da pele, é caráter, né? Então, aí tem que haver, o eleitor não pode pensar 2 vezes, nem 100 vezes, tem que pensar 1000 vezes analisando o candidato. Agora que tem aí toda essa força da rede social, que todo mundo tem o celular, né? Na hora da eleição, e temos uma neste ano, né? Dia 15 de novembro, a data da República, né? Temos aí um momento de pesquisar, de saber quem é esse sujeito que quer ser vereador, quem é essa pessoa que quer ser prefeito, né? Para que a gente dê um voto que vale a pena, né? E o partido político que tenha vergonha na cara e faça uma lista de gente, né, que vai lá para se sacrificar, para sacrificar a vida, né, que tenha um espírito altruísta, que vá para servir e não para ser servido, que seja o primeiro servidor, o maior dos servidores, né? Isso é que teria que ser, né? Esse é o ideal, né? Aí a gente teria uma democracia que não precisaria de Polícia Federal, nem de Ministério Público, nem de juiz mandando prender e mandando fazer busca e apreensão. Agora, a gente falou bastante aqui da situação jurídica do governador, que é muito ruim, e há o processo político caminhando contra ele também na Assembleia Legislativa, não é, Alexandre? Aí a tendência agora é de uma aceleração quase sem freio desse processo, né? Sem dúvida. Agora é uma cascata, agora desencadeia esse processo, né, em que talvez o governador tivesse alguma esperança, agora
Lasciate omnes speranza, voi que entrai na Assembleia Legislativa. É como Dante entrando no inferno. Não tem agora vai embora. Agora pode abandonar a esperança. Agora, os cariocas, e voltamos a falar nessa palavrinha esperança, né? Eles é que fazem. O eleitor carioca, fluminense, né, é que tem que fazer a sua esperança. Né? E faz a sua esperança fazendo a melhor escolha. Né? E aí eu não terminei o raciocínio dos partidos, porque me perdi. Né? O partido não pode oferecer uma lista em que a gente tenha que escolher qual é o menos ruim desses aí. Não pode. Né? É o que a gente tem, pelo menos eu tenho votado assim, vou dar uma olhada, ver qual é a melhor maneira aí. Né? Às vezes chega um ponto de indecisão grande, por causa da qualidade da lista que os candidatos oferecem para a gente. Enfim, tudo começa na cabeça do eleitor. Alexandre, boa sexta-feira, bom final de semana, hein? Aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.